Vamos continuar falando de situações difíceis, né, que a gente, como líder, tem que conviver, tem que estar aprendendo a lidar e que fazem parte aí do dia a dia da liderança. Eu sou Ana Maria Sena, eu fui executiva durante 20 anos na minha carreira e eu quero te ajudar, você, mulher, profissional, que já alcançou uma posição de liderança, mas que tem o sonho de chegar a uma posição executiva. Eu quero te ajudar a conquistar esse sonho de uma forma mais rápida, de uma forma mais simples, com menos sofrimento e também te preparando para chegar nessa posição, sabendo como agir, sabendo o mundo que você vai enfrentar, ou seja, te preparando para chegar lá, para ser realmente a melhor opção para a empresa. Então hoje eu vou conversar com vocês sobre alguns desafios de imposição de liderança que a gente vive. Então, não necessariamente precisa ser um diretor para viver essa situação, mas se você for um diretor, provavelmente você pode ter que viver essa experiência, essa situação. Então, vou começar com um assunto que é sempre difícil, né? Tanto demitir um colaborador, quanto receber um aviso aí de um colaborador que está saindo da empresa. Então, vamos começar pela demissão. Então, tem duas situações de demissão muito difíceis. A primeira situação de demissão é aquela ligada aí a um colaborador que te ajudou a chegar na posição que você está, né? Ou que possa vir te ajudar a chegar aí numa posição do nível executivo. Pois é, um profissional que indicou o seu nome, um profissional que sugeriu o seu nome e que lutou para que você assumisse, que te ajudou a assumir os desafios, que sempre te deu dicas bacanas, que sempre estava com você, ou que não, que te passou o trabalho e foi para um outro desafio, mudou de cidade, ou seja, um profissional que contribuiu sem dúvida nenhuma para que você estivesse na posição que você está. Ter que demitir esse profissional porque houve quebra de confiança. E o que eu chamo aqui de quebra de confiança? Como esse profissional passa a trabalhar com você, de alguma forma, já que você que vai demitir, então ele quebra a confiança quando, por exemplo, ele tem acesso a alguma informação e ele distribui essa informação de uma forma indevida para fora da empresa, de uma outra empresa. Isso é uma forma de quebra de confiança. Quebra de confiança porque ele é nomeado para uma determinada atribuição e ele, ao invés de estar focado no seu desenvolvimento, nessa atribuição, se perde aí no meio de fofocas, no meio de disse que me disse, ou em conflito direto com colaboradores importantes da equipe. Ele acaba criando um ambiente que não é um ambiente de desenvolvimento, um ambiente produtivo, um ambiente de resultado. Pelo contrário, ele é parte do problema que você passa a ter e vai chegando aí numa situação que você precisa demitir. Então, realmente é muito difícil, porque a gente tem aquela dívida, né? Na nossa cabeça existe uma dívida. A gente está onde está porque esse profissional contribuiu, esse profissional ajudou, esse profissional esteve junto, mas ele comete um erro, uma sequência de erros que vai levando a uma situação
insustentável, que você não tem mais como justificar a existência. Então, nesse caso, realmente precisa fazer o desligamento. A questão é, se você, né, se esse profissional está realmente, você deu feedbacks, né, o profissional que tem erros constantes de relacionamento, se você deu feedback, se você deu orientação, se você buscou tirar esse profissional dessa situação aí, que era muito ruim, ou de conflito, ou de fofocas e tal, você fica mais seguro, mais, não é seguro o termo correto, você se sente menos, se cobra menos, no sentido de estar realizando a demissão. Você se sente menos desconfortável com a necessidade de demissão. Quando é por um motivo mais grave, um motivo até ético, de compartilhar informações que não poderia, que não deveria, informações até de outras pessoas que essa pessoa teve acesso por causa da relação de confiança, então quebra, né, a relação de confiança. Então, realmente, nesse caso, a única saída é a demissão. O muito ruim, né, que acontece em situações como essas é que dificilmente a gente consegue aí manter o mesmo nível de relacionamento que a gente tinha antes. Porque a gente tinha um relacionamento, né, de muito respeito mútuo, de muita admiração pelo que a pessoa tinha feito pela gente. Então tinha um jeito aí de conviver que era muito especial, era único, né? Até uma dívida aí de relacionamento e tal. E perder isso é muito ruim, fica realmente um vazio, a gente se sente muito mal. Óbvio que não é uma situação de prazer, não é uma relação fácil, mas não tem como escapar, tem que fazer. Então, cumpra o seu papel e faça isso com muita dignidade, né? Respeitando a pessoa, posicionando o valor que ela teve, a dívida que você teve com ela e por que naquele momento você não podia mais, né, continuar, perpetuar aquela situação, aquela convivência naquele formato que vocês tinham, que era de uma convivência, de uma confiança extrema, né? Existem situações até que porque a pessoa até abusa um pouquinho e ainda põe informações de outras pessoas no meio, claro que essas pessoas também ficam muito aborrecidas e claro que essas pessoas também te ajudam nesse processo de tomada de decisão e invariavelmente é pela demissão realmente. Uma situação sempre difícil, nunca é fácil demitir, ainda mais demitir uma pessoa que a gente tinha em tão alta conta, né? Que é o tipo de relacionamento extrapolava aí o relacionamento profissional e havia aí uma dívida, uma percepção de dívida da sua parte em relação ao profissional. Se você já viveu aí uma situação semelhante, me conta como foi e como que você reagiu, como você procedeu, o que você aprendeu com essa situação. E o meu aprendizado é que a gente não pode, né, ter uma expectativa com relação às pessoas, muitas vezes dando até um nível de confiança que as pessoas não mereçam. Mereçam não é merecimento, não é problema de merecimento, mas dando uma liberdade, muitas vezes, de acesso a informações, ou dando uma posição que a pessoa não tem perfil, não está preparada, não está capacitada. Então sempre volta para a gente, né? O grande aprendizado é colocar a pessoa certa no lugar certo, saber colocar a pessoa certa no lugar certo.
Isso é o grande aprendizado para a liderança quando a gente se confronta aí com uma situação como essa. Mas tem um outro tipo de demissão, que é uma demissão seguinte: profissional ótimo ou uma profissional ótima, muito talentosa no que faz, tecnicamente inquestionável, aquele tipo de profissional que quando tinha o desafio era para ele mesmo que ia, porque é o profissional bom, é o profissional que sabe, é um profissional muito íntegro, muito bom, muito bem formado, com muita experiência. Então, sempre, né, junto com você aí na conquista de muitos desafios importantes, um profissional de grande contribuição para a área. Pois é, faz uma besteira. E geralmente, quando faz a besteira, o chefe é o último a saber. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo aconteceu 2 vezes. O profissional era maravilhoso, mas tomou uma decisão ruim, cometeu um ato aí que há uma quebra de confiança, porque há uma quebra de confiança também, e ele acaba expondo aí uma situação, expondo uma questão que chega aí na empresa, chega na alta administração e acaba levando a uma necessidade de demissão. Então, essa é uma situação muito difícil que a gente vive, porque a gente sabe o valor que esse profissional tem na nossa equipe, o quanto que ele contribui para o trabalho, o quanto que a gente tem prazer de trabalhar, né? Porque a gente tem prazer de trabalhar com pessoas que nos desafiam, que tecnicamente falando trazem respostas para problema que a gente acha que não tinha resposta, que não tinha solução. Então essa pessoa vem e pá, mostra que é possível, que dá para resolver. Então a gente fica num nível assim de satisfação muito grande, né? Quando a gente tem na equipe um profissional como esse. E aí tem que abrir mão do profissional porque fez uma besteira que chegou não para você, chegou para o seu chefe, chegou para a empresa como um todo. Às vezes, o seu chefe não sabe, você não sabe, mas seus pares sabem. E aquilo vai explodindo dentro da empresa, né? Que nem rastilho de pólvora. E quando você vê, explode. E você estava ali, né? Sem saber muito bem o que tinha acontecido. Então, são essas situações, são muito delicadas, muito difíceis, mas não tem outra solução a não ser, infelizmente, a demissão. Então, é o sofrimento da demissão de um profissional que você gosta, de um profissional tecnicamente inquestionável, que sempre te ajudou a vencer desafios e que, infelizmente, você tinha que abrir mão porque ele não poderia mais continuar fazendo parte da tua equipe. Essa é uma demissão horrorosa e muito difícil, mas que precisa acontecer, até porque muitas vezes são situações que depõem contra ao conjunto de normas e da ética da empresa. Então não tem como, são indefensáveis, na maioria das vezes são indefensáveis. Por fim, né, uma situação muito difícil que a gente vive é a situação aí de receber a notícia, né, de um profissional muito bom, muito qualificado, um profissional que tem um relacionamento muito especial com você, profissionalmente falando, não é só amistosamente, mas profissionalmente falando. Um profissional que realmente faz a diferença na equipe, um profissional muito inteligente, muito capaz, um profissional de resultado ou uma profissional que tem uma história incrível e aí chega na sua frente e diz, não dá mais. Eu fui convidado para um novo desafio, estou saindo da empresa. É uma situação muito, muito, muito difícil quando a gente tem que lidar, né, com essa solicitação
esse pedido de demissão. É como se o mundo, né, fizesse assim, você perde a energia, até porque, geralmente, quando esses profissionais saem, eles não saem para um desafio mais ou menos. Eles saem para um desafio que você não consegue bancar, né? Porque, geralmente, até saem para uma posição que é parecida com a sua. Aí é que torna o troço impossível, porque a única forma desse profissional, dessa profissional ficarem, era você sair para eles assumirem, né? Então, realidade. Eu já vivi essa situação de duas formas. Uma forma, realmente, a gente usava esse profissional em N desafios. Então, ele era muito bom, ele era muito especial. E ele entrava em um monte de desafios, solucionava os desafios. Então, na verdade, eu gostava muito do profissional, mas a empresa toda gostava. Todo mundo queria trabalhar com esse profissional, ele era incrível, parará, pão duro. E por isso mesmo, ele estava cansado. Ele trabalhava muito mais do que os outros naquela posição e ganhava uma remuneração semelhante aos outros. Então, esse foi um grande aprendizado para mim. Aquela história, procure a pessoa mais ocupada e dê um desafio para ela que ela vai entregar, é verdade. As pessoas mais ocupadas são as que respondem diante de desafio, mas também são as que cansam, se sentem exploradas e aí acabam naturalmente buscando uma nova oportunidade, ou a nova oportunidade cai no colo delas mesmo, porque o mundo tem radar. Então, o mundo tem uma consultora que fala, o mundo tem 20 pessoas e elas se conhecem. Então, uma pessoa está na festa, outra está falando, estou precisando de um diretor, papapá, assim, assado. Tem um profissional lá na empresa que seria uma promoção para ele, talvez ele topasse ir para a tua empresa, porque ele é muito bom, indica. Aí o outro fica com aquele nome, acessa, vai lá e puxa. E a pessoa realmente vai sair porque quer o desafio, está preparadíssima para o desafio e vai a demanda que eu vou em frente. Então, nesse caso, não adianta espernear, não adianta chorar, não adianta brigar. Tem que deixar o profissional alçar esse voo, conquistar essa posição importante, né, de nível aí de relevância numa nova organização e continuar o voo dele, porque realmente esse profissional é uma águia e ele tem que voar e voar longe, né? Você não pode prender como se fosse como se fosse um animal doméstico. Não é um animal doméstico, é uma águia que vai voar e vai chegar numa posição muito mais alta, que foi o que aconteceu com esse profissional, que eu respeito muito. Tive também uma situação um pouquinho diferente dessa. No caso, uma profissional talentosíssima, uma profissional de muita qualificação, mas que estava lidando ali com uma liderança que não estava muito preparada, que não sabia usar o potencial dessa profissional, né, que tinha aí outras questões acontecendo e a profissional acabou tendo que lidar com essas outras questões e na verdade ficou muito subutilizada. Então ela chegou para mim e falou, estou saindo, que eu recebi uma proposta de um desafio, muito bom, um desafio realmente, numa posição superior à que ela ocupava na empresa, mas que ela saía com uma sensação de que não tinha conseguido contribuir tudo que ela poderia. E eu, com a sensação de que eu não consegui tirar dessa profissional tudo que ela poderia ter entregue para a organização. Essa foi a pior situação em termos de pedido de demissão, porque é muito ruim quando a gente perde um profissional que é um grande potencial que não se realiza. Porque isso volta para a gente com uma
uma situação em que a gente não conseguiu realmente fazer acontecer, entregar desafios para que esse profissional nos ajudasse, né? No caso era uma moça, uma menina, nos ajudasse aí com os nossos desafios, pudesse trazer contribuições, novas ideias, fazendo o nosso trabalho florescer. Então, essa subutilização ficou dentro de mim, assim, como uma questão que eu tinha que resolver, né? Nunca mais deixar uma profissional de alta, de promessa, de potencial que não se realizasse, ou que eu não tentasse fazer o potencial realizar, né? Porque muitas vezes, até porque tem uma liderança, você, por exemplo, que é gerente, que tem um supervisor, e aí tá lá, né? Você não pode intervir diretamente, porque tem um supervisor, mas você pode trazer as duas pessoas sempre para as reuniões, entregando os desafios, criando uma forma, um formato aí de trabalho para que o profissional cobrar aí desse supervisor para que ele obtenha os melhores resultados do profissional. Porque é muito ruim ver um potencial que a gente não conseguiu realizar na nossa organização, que a gente não trouxe os melhores resultados, tá bom? Então, eu falei aqui de 3 situações que, como líderes, a gente muitas vezes precisa conviver, que são situações muito difíceis, né? Mas que trazem grandes aprendizados. Porque tudo é uma questão aí de equilíbrio, da gente buscar sempre estar sendo um líder melhor, que volta pra gente, né? Então, aonde que a gente errou como líder, no meu caso, apesar de eu achar que era uma área que tinha que voar, eu sabia que ia chegar muito rápido numa posição de liderança, porque era realmente um ponto foríssima da curva, o high flyer, no sentido mais estrito da palavra high flyer, mas eu podia ter feito a vida dele um pouquinho melhor, não só dado muitos desafios, mas ter feito buscar dentro da organização, fazer algumas coisas que ele gostasse, né, para fazer o dia a dia dele melhor, para fazer ele sofrer mais ao sair. Porque a gente sai com muito sofrimento ou com pouco sofrimento da organização quando a gente recebe uma proposta, um novo desafio, né? Eu acho que ele saiu com pouco sofrimento porque ele sabe que ele entregou muito para a empresa e talvez não tenha recebido tudo que ele merecia. Eu acho que ele não recebeu tudo que ele merecia da empresa. Bom, essas são situações relacionadas aí à demissão e tal. Mas tem outras situações muito difíceis que a gente acaba tendo que aprender a conviver, que a gente acaba vivenciando na nossa carreira. Uma outra situação muito difícil é quando a gente tem que realizar tarefas, quando a gente tem um tipo, né, de dia a dia de trabalho em que tem muitas tarefas muito desagradáveis, que não dão prazer, não são tarefas que nos trazem um retorno em termos de energia, né? Porque o trabalho, né, a gente tem que amar o que a gente faz. E óbvio, quando a gente tem um monte de tarefa que a gente não gosta, mas que a gente sabe fazer e acaba tendo que fazer porque a gente sabe, e não tem na empresa ninguém que consiga fazer melhor do que a gente, e não tem ninguém na empresa para quem a gente possa estar passando essas tarefas, porque a gente vai até conseguindo delegar algumas coisas, mas tem um limite aí de delegação. E a gente acaba tendo que fazer algumas tarefas porque não consegue delegar, ou porque não tem pessoas para poder delegar, ou porque o nível dessas tarefas tem a ver aí com algumas questões de segurança, de confiança e tal, então você mesmo que tem que fazer. E é muito ruim, né, gente? Todo dia sentar e fazer coisas que a gente não gosta, ou coisas que não iluminam, né? A gente tá lá, aquela mesmice, aquele tédio. É horrível, mas
a gente tem que fazer e ainda tem que fazer bem feito, porque muitas vezes as consequências de fazer mal feito aquelas atividades, aquelas tarefas, são muito graves na organização e aí é muito pior, por exemplo, a gente ter que conviver com uma possibilidade de ser demitido por uma falha grave numa tarefa importante para a organização. É muito pior essa hipótese do que a hipótese de ter que fazer uma coisa que a gente não gosta todo dia. Então, quais são as soluções? A primeira solução é óbvia, sair da empresa, procurar um outro local em que você vai fazer coisas mais agradáveis, que te agradem mais. Mas a solução, por exemplo, que eu encontrei foi fazer coisas diferentes, novas. Então, eu assumi ali algumas tarefas novas que eram muito prazerosas para mim, que me davam um retorno energético. E pensar em projetos que a empresa não queria. Gente, tem horas que a gente pensa em projetos que a empresa não quer, mas a gente quer muito. Então, a gente vai negociar esses projetos, a gente vai fazer e vai conseguindo aqui alguns defensores da ideia, né, dentro da empresa. Quem é que pode, junto comigo, defender essa ideia, colocar essa ideia no ar? Aí, deixar essa pessoa, né, defender também junto com você a ideia. E de tanta gente falar, a liderança acaba comprando e acaba permitindo. Se a gente não tentar, a gente vai continuar só com as coisas que a gente não tem prazer. Então, a gente tem que equilibrar, a gente tem que buscar aí conseguir fazer coisas que vão trazer um retorno pra gente, que vão fazer a gente ficar mais feliz no trabalho, um equilíbrio. Porque não existe trabalho, não existe. Eu nunca trabalhei que não tivesse tarefas ou atividades ou desafios que eu não gostasse. Todos têm. O problema é o equilíbrio, né? Um balanceamento. Tem coisas que a gente não gosta, mas tem coisas que a gente ama. E aí as coisas que a gente ama, puxando a gente vai fazendo as coisas aqui e vai acontecendo, né? Então, é o equilíbrio que é importante. Todo trabalho tem a parte lá do desafio, que não é bom, burocrático, chato. Para algumas pessoas a parte burocrática e chata é boa, né, gente? Já tem isso, dependendo do perfil. Para alguns a parte burocrática e chata é uma maravilha e a parte mais desafiadora tal que é complicado. Para outros é o contrário. Para mim, essa parte muito burocrática, trabalho muito em mim, eu não gosto, né? É muito repetitivo, que é monótono, me cansa. Eu gosto de coisas mais desafiadoras, mexer com pessoas e tal, desenvolvimento. Como eu amo participar de projetos aí de desenvolvimento. E assim a gente vai equilibrando, sabendo as coisas que a gente não gosta muito, mas tem que fazer e fazer bem feito. Você é melhor naquilo, porque não dá para ser a melhor naquilo, uma coisa que a gente não gosta. Mas a gente tem que fazer muito bem feito. Tecnicamente, inquestionável, tem que ser feito ali dentro da nossa competência, do nosso conhecimento, o nosso melhor. Mas, trazendo aqui novas ideias, novos projetos, conciliando essas atividades, né? As atividades ruins com as atividades boas. Essa é a forma que eu achei para lidar com um momento na minha carreira que eu tive que conviver com tarefas e atividades que eram muito chatas na minha percepção. Na percepção individual, né, gente? Na minha percepção era muito chata, mas com o tempo eu consegui delegar algumas coisas, fui e acabei tendo o equilíbrio, né, que a gente busca. O equilíbrio entre coisas que a gente gosta de fazer e coisas que a gente não gosta, e assim a gente acaba sendo feliz e se entusiasmando com o nosso trabalho, né? Levantando da cama com prazer de trabalhar, que é isso que importa, tendo o nosso propósito, né? Atendendo ao nosso propósito. Uma outra situação muito difícil que a gente vive
é quando a gente fica no limbo. Ficar no limbo é um horror, né? Em algumas empresas a gente fala assim, tá lá fritando, né? Que a pessoa já tá fritando. É muito difícil a gente aceitar a consciência de que a gente está vivendo uma situação como essa. A gente prefere mentir pra gente mesmo, né? Achar que não, tá tudo bem, não, a gente vai conseguir ultrapassar e não é nada disso, a gente até se engana. Mas, realmente, a situação, ela se caracteriza por olhares furtivos, algumas reuniões que você até seria chamada em outra situação e não é chamada na reunião, uma redução, né? As pessoas passam muitas vezes a delegar algumas tarefas direto para os colaboradores, ou a pessoa não é mais convidada para os almoços, que era convidado antes com os seus pares ou com o seu líder. A pessoa vai realmente perdendo conexão. Por que a gente perde conexão? Bom, às vezes a gente perde conexão porque a gente tomou alguma decisão que não foi considerada ok pela empresa, a gente acabou aí mexendo com alguma coisa muito sensível, né, dentro da nossa tentativa de fazer o melhor trabalho, de chegar ao melhor resultado, mas a empresa, a gente mexeu com alguma pessoa, mesmo sem saber que estava mexendo com alguma pessoa que tem, que ficou muito melindrada com a situação e que tem um acesso muito grande com alta administração, então isso pode gerar aí um mal-estar e um mal-estar que não vai ser recuperado, né? Você vai acabar realmente indo para o limbo porque teve uma situação de conflito que você não achava que tinha tido uma situação de conflito, mas aquilo foi até porque você não achava, também não fez nada para tentar corrigir e chegou numa situação de limite, aí você foi pro limbo, você tá na frigideira, não tá participando das reuniões, olhares furtivos, as coisas estão esquisitas. E a gente fica com mal-estar, né? O mal-estar aqui dentro. Existe também, né, outras situações quando a gente mesmo perde a conexão com a empresa por algum motivo. Então, o que pode acontecer? Existe eu fiz um treinamento uma vez que tinha um momento que eles falavam de uma situação que a gente cria na nossa vida, que eles chamavam de operação de fachada. E a operação de fachada tem a ver com uma reclamação persistente. Então, a gente começa a ter uma reclamação persistente e um comportamento associado ali a essa reclamação persistente. A gente, obviamente, num curtíssimo prazo e na nossa percepção, a gente tem um resultado com isso, com esse comportamento e com essa reclamação persistente, a gente tem um resultado aparente pra gente, mas que a gente tem um outro resultado que nem sempre fica aparente e que é muito relevante e até muito grave para a nossa carreira. Então, quais são reclamações de fachada que eu já vivi e que outros profissionais já viveram? Então, as pessoas pensam muito diferente, pensam errado, não se preocupam com a empresa ou com os resultados da empresa, ou não se preocupam com os colaboradores, ou as pessoas não querem, né, resolver realmente, ficam aí enrolando. E aí, qual é o nosso comportamento? A gente vai, né? Então, já que as pessoas estão assim, não vou contribuir muito, vou ficar na minha, não quero mesmo
participar, não quero mesmo estar com essas pessoas, se eu puder ficar mais afastado vai ser melhor para mim, então eu não gosto dessas pessoas e muitas vezes tentando, né, resolver, até se posicionando de uma forma muito crítica, pontuando alguns erros, algumas questões. E o que a gente ganha com isso, né? Uma reclamação persistente, um comportamento aí meio que de superior, né? Eu sei das coisas, eu, né, vou falar aqui porque estou falando com propriedade, eu sei, então eu estou falando de situações que eu já vi acontecer com outras pessoas, mas que eu também já vivi. Então tá, então lá no curtíssimo prazo, o que a gente sente? Eu estou certo e eles estão errados. Eles precisam mudar. Eu não quero fazer parte, né, dessa galera aí que não sabe das coisas. E aí, o que acontece? Acontece que a gente passa a não fazer parte mesmo. Olha que incrível! A gente vai perdendo a conexão com essas pessoas, conexão com a empresa. E a partir do momento que a gente perde conexão, que a gente não está mais participando, que a gente não está mais contribuindo, a pergunta óbvia é: o que essa pessoa está fazendo aqui? É isso aí. Então, muitas vezes, né, dentro da gente, aí eu vou falar por mim, a gente não quer mais trabalhar na empresa, mas a gente não sabe, isso ainda não está no nível de consciência, né? A gente quer, né, um novo desafio, a gente precisa de um novo desafio para provar muitas vezes para a gente mesmo que a gente é capaz, porque a gente chega, né, muitas vezes numa posição, num desafio que a gente não se sente totalmente capaz de lidar. Vem aquela história da tal da a síndrome do impostor, né? De achar que você não está preparado para aquilo. Então, eu cheguei nessa posição, mas não estou preparada, e isso também pode justificar esses pensamentos aí que acabam levando a essa operação de fachada. A síndrome do impostor é importante, depois eu vou fazer uma publicação só sobre síndrome do impostor para vocês, mas tem tudo a ver com o que acaba acontecendo, né? A gente, por se achar que não está preparado dentro da nossa cabeça, decidir que vai sair, mas a gente não decide conscientemente, é inconscientemente, a gente faz a operação de fachada, perde a conexão e aí, obviamente, se você não sai, você será saído, né? De uma forma ou de outra, a resposta virá. Porque sem conexão é muito importante, muito impossível que você permaneça. É realmente bastante impossível que você permaneça aí na organização se você já não contribui, já não faz mais parte. Então, se você está se percebendo numa situação assim, que pode vir a se tornar crítica, tente resgatar aí a tua admiração pela empresa. Porque o que eu posso dizer é, não existem empresas ideais. Como não existe relacionamento ideal, não existe empresa ideal que você casa com a empresa da mesma forma que você casa, né, com o seu cônjuge, seja ele, né, o cônjuge, você casa com o cônjuge e você casa com a empresa. Tem dificuldade mesmo, tem momentos que a empresa está com um pensamento que é um pouco diferente do seu, mas isso não pode significar que todo o resto tá errado, entendeu? Que todo o resto que era bacana da empresa não existe mais. Então tenta resgatar o que você admirava na empresa, o que você gostava na empresa, porque isso vai te fazer bem. Mas se realmente a situação está vindo e é uma coisa que você
precisa viver e deseja, apesar de ser inconsciente, aceita e vai, porque você vai encontrar, né? Existe vida depois de qualquer organização, depois desse descasamento, depois de uma separação de empresa, você vai encontrar uma outra empresa em que você vai ter aí novos desafios, novas pessoas, uma nova realidade, que você realmente vai trazer contribuições incríveis, desde que você ultrapasse aí a síndrome do impostor, que ela pode te prejudicar de novo. Não deixa a síndrome do impostor te prejudicar, você acreditar que você não é capaz. Você é capaz e você vai trazer resultados num outro desafio. Ou tenta recuperar o teu espaço nessa mesma empresa, ou aceita e vai para um novo desafio e com certeza você vai ter muito a contribuir em outra organização. Vou terminar agora falando de uma situação muito difícil que a gente vivencia na nossa carreira e que às vezes a gente não dá muita importância, a gente não percebe a situação com a importância que ela tem para que a gente evolua e continue crescendo e assuma, né, um novo desafio com mais desenvoltura, que é a situação de substituir sucesso. Ai, como é bom substituir fracasso. Fracasso é maravilhoso, né? Então, um profissional, substituir um profissional que errava muito, uma profissional que não era admirado, nem respeitado, nem era confiável. Gente, como é maravilhoso essa substituição, porque qualquer coisinha que você faça já vai fazer as pessoas ficarem radiantes, né? Ai, uma nova realidade, agora vai ficar bom, agora. Então há uma abertura natural para tudo que você faz, tudo que você pode trazer de contribuição. As pessoas ficam, uau, vamos lá, vamos junto. A sua liderança, a sua chefia fica feliz, fica empolgado, achando que, pô, acertamos colocando essa pessoa lá, ela está indo bem e tal. E os colaboradores ficam, com essa pessoa vai ser legal, vai ser bom, tu já está mostrando que é diferente, tá? Então, substituir fracasso é ótimo, maravilhoso. Mas substituir sucesso é o contrário disso. Substituir sucesso é, por exemplo, substituir um profissional que tinha muita experiência naquilo que fazia, que era muito competente naquilo que fazia, que obtinha resultados incríveis e principalmente que construiu uma equipe maravilhosa para dar suporte a ele. E aí você, ou por uma promoção, ou porque veio de outra organização, cai de paraquedas numa área que tinha esse grupinho aí, campeão, fechado, né, com aquela outra liderança, que era uma liderança bacana, era uma liderança confiável, admirada e respeitada por todos, inclusive pela liderança da empresa, pela chefia da empresa, e você cai de paraquedas lá, pelo amor de Deus, é difícil pra caramba. Porque o que pode acontecer? Situações que podem acontecer quando você assume esse desafio. Primeiro é perder algumas pessoas-chave, que vão, ou junto com o próprio líder, ele leva algumas pessoas com ele, né? Por exemplo, quando o desafio na própria empresa, ele vai para um outro desafio dentro da empresa, ele pode querer levar duas pessoas-chave. Então, você já vai começar com a equipe, né, desfalcada tecnicamente. Mas pode acontecer das pessoas, porque sabiam que a liderança ia sair, buscarem novos desafios fora da empresa, encontrarem, e aí, quando você assume, estamos indo, o que é ruim, né? Porque desequilibra a equipe como um todo, até você retomar
para o patamar que a equipe estava, toma um tempo. Outras situações difíceis. Ele tinha muita experiência, ele estava na posição ali, né, naquela posição, ou de gerência, ou de diretoria há muitos anos. E você, quando chega lá, chega lá principiante. Você não é um bam. Você tem que mostrar trabalho. As pessoas estão de olho em você. Será que a gente escolheu certo, hein? Será que vai dar resultado? Então, tem muita expectativa em cima da pessoa que está vindo ali substituindo o sucesso. Será que vai chegar no patamar que aquele profissional, aquela profissional que saiu deixou? Será? É um será, é uma pergunta, é uma dúvida, né? E por outro lado, muitas vezes essa pessoa tem também uma qualificação em termos de formação que você ainda não tem, ou que você está a caminho de ter. Então isso também faz uma diferença e aumenta mais o será e as expectativas das pessoas. Quando a gente vai substituir sucesso, se o profissional ainda está dentro da empresa, é uma boa. Se ele saiu da empresa, é uma boa também manter um bom relacionamento com esse profissional, desde que ele tenha saído tudo numa boa, todo mundo legal. Às vezes isso não acontece, né? O profissional sai aí com uma questão relevante de problemas, então às vezes é melhor não ter contato. Mas se puder ter contato até para aprender um pouco com esse profissional, é muito bom. Então, se ele continua na empresa, principalmente, tente fazer desse profissional um mentor para você. Não imagina assim, se eu mostrar que eu estou conversando com ele, pedindo dica e tal, vai parecer que eu estou inseguro, que eu estou insegura. Não pensa assim. Não pensa assim, agora eu cheguei numa posição semelhante a dele, ou ele foi para uma posição um pouquinho maior e tal, então eu não preciso mais dele para nada, o que ele é o passado e eu vou ser o futuro. Não pense assim. Esse profissional tem sucesso na posição que você está ocupando agora, que você ainda está aprendendo. Então, use esse profissional como mentor, como balizador para suas decisões. Eu não estou falando que ele vai dizer pula e você vai pular, não é isso. Você vai ouvir esse profissional, vai aprender com ele pelas experiências dele, porque muitas vezes a gente acha uma ideia genial, a gente se apaixona pelas nossas ideias, mas já foram tentadas e com fracasso. Só que a gente não sabe, porque a gente não estava vivendo ali, né, para saber que a ideia foi tentada e que não prosperou. Então a gente está achando que está com a Coca-Cola toda aqui e não está. Por quê? Porque a gente não tem experiência. Vamos ouvir a voz da experiência para entender até por que não deu certo. Porque às vezes foi o momento, foram as pessoas que defenderam, foi a situação. Então, tudo na vida tem seu tempo. Pode ser que agora seja o tempo, mas sendo agora um tempo, a gente pode ter que alinhar o nosso discurso, fazer um discurso mais compatível aí com a venda, né? Para uma venda efetiva da ideia e do projeto dentro da organização. Então, fazer esse profissional como mentor, ponto número 1. Ponto número 2, até ouvindo a ele e também pela intuição que você vai ter quando estiver com um grupo, você tem que marcar um gol. Quando a gente assume uma posição e está substituindo uma pessoa de sucesso, a gente tem que entrar e tem que marcar um gol. Não precisa ser um golaço, né? Não precisa ser aquele gol de bicicleta lá, não. É um golzinho, um chinfrim, mas tem que marcar um gol. Né? Até um gol contra. Né? O outro time que marcou o gol foi você, mas você que passou a bola. Tem que marcar um gol. Por quê? Porque isso faz um pouco essas expectativas. Tá dando certo. Por quê? Porque ao mesmo tempo,
quando você está assumindo um novo desafio, é o momento que você tem liberdade poética de errar. Porque depois que você já está nesse desafio um tempo, você não pode mais errar. Você tem que ter aprendido, você tem que estar preparado para lidar com esse desafio. É a vida como ela é, dura, difícil e injusta, que foi aquele treinamento que eu falei que eu fiz, da operação de fachada. Nesse treinamento também, o consultor dizia que a gente tem que estar preparado para a vida, e a vida é dura, difícil e injusta. A gente não pode achar que o mundo é cor-de-rosa e aí a gente vai de peito aberto para o mundo cor-de-rosa, que o mundo não é cor-de-rosa. O mundo, ele dizia, o mundo é cinza, e o mundo é cinza, né? Diversos tons, mas cinza. Então a gente tem que, né, saber a hora que a gente pode arriscar. E a hora boa de arriscar é o início, né? Porque as pessoas, apesar de estarem cheias de expectativa da gente tem que marcar pousinho aqui e tal, é um momento que, se a gente errar, todo mundo vai ter mais compreensão, tá tentando, tá aprendendo, faz parte do processo de aprendizado. Porque depois, já tá aqui há 1 ano, já tá aqui há 2 anos, não aprendeu ainda, aí é mais difícil, aí é mais complicado. Então, esse é um equilíbrio bastante difícil. Por isso que substituir sucesso é difícil, porque as expectativas são muito altas, você tem que marcar um gol, ao mesmo tempo você tem que já estar mostrando algum resultado, mas é o momento de arriscar, de fazer coisas novas, de tentar aí fazer mudanças relevantes para até um trabalho que te dê mais prazer e que traga a sua marca, né? Porque senão continuar fazendo da mesma forma como sempre foi feito é a marca do seu antecessor. Você tem que, como sucessora, criar aí a sua marca com um novo espírito, um novo jeito de fazer as coisas. É difícil, é muito difícil mesmo, né? Substituir sucesso não é fácil, mas o que eu posso dizer é prepare-se. Se você não se preparou antes, prepare-se ao assumir, vai estudar, ler muito, aprender sobre um novo desafio, usar esse profissional que saiu como mentor, se for possível. Se não puder, encontre alguém dentro da organização para ser o seu mentor, o seu orientador nessa posição que você veio a assumir. Eu estou numa posição de gerência, fui numa posição de diretoria. Encontre um mentor aí. Pessoa com experiência, ou superior, né? Pessoa com experiência para poder te ajudar aí nas decisões que você vai ter que tomar do dia a dia. E, por fim, saiba que é logo que você assume aí, você tem que fechar uma equipe poderosa e fazer coisas novas que tragam a sua marca, e por isso serão coisas de maior risco. Mas arrisque, porque depois vai ser muito mais difícil você arriscar, né? Você sempre vai querer tomar decisões mais ponderadas, no início pode arriscar mais. E aí, você já viveu uma situação como essa? Você já teve que substituir um profissional que era um grande sucesso? Como é que foi isso? Como é que foi a sua história? Como é que você venceu esse desafio? Se você gostou aí dessa publicação, se ela teve valor para você, compartilha com quem possa precisar também. E me visita lá no meu Instagram, que eu tenho muito mais para você. Até o próximo.